lugar de encontro do ser humano com a arte. Os museus abrigam peças de alto valor histórico que colocam os visitantes em contato com a própria história e com a história de outros lugares. E selecionar e expor essas histórias envolve um trabalho incansável de profissionais preparados para levar a arte à população. Nós estamos na Semana Nacional de Museus e o Repórter PUC desta semana mostra a riqueza cultural de Belo Horizonte, além de uma conversa com profissionais que fazem tudo isso acontecer. Hoje é 17 de maio, quinta-feira, está no ar o Espaço PUC. Quem tira um tempinho do dia para ir ao museu não perde a oportunidade de se encantar com os objetos históricos, artísticos ou até mesmo científicos. A repórter Lorena Vale visitou 2 museus de Belo Horizonte e o que ela encontrou por lá você confere agora na reportagem. Quem passa por Belo Horizonte, com certeza já ouviu falar dos grandes museus que a cidade dispõe. São mais de 14 espalhados pela capital, e um deles está aqui na PUC. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas foi inaugurado em 3 de julho de 1983. Desde então, esse espaço interdisciplinar possibilita o diálogo entre o ensino, a pesquisa e a extensão, envolvendo toda a comunidade acadêmica e diferentes segmentos da sociedade. Criado com o objetivo de promover o conhecimento da história natural do estado de Minas Gerais e a conservação ambiental, o local possui um grande acervo de espécies paleontólogas, além de coleções científicas de referência da fauna e da flora atual e extinta. Nós temos, por exemplo, nos répteis, alguma coisa do que nós temos. Se puséssemos tudo, praticamente ocuparia todo o museu. Os dinossauros, os pterossauros, chama muito a atenção. Já no segundo andar, temos mais a parte histórica da paleontologia que começou em Minas Gerais por Lunde. Então ressaltamos a figura e uma série de espécies extintas que são espetaculares, como é a preguiça gigante, a pequena preguiça, a primeira descoberta de Lunde. Aqui são realizadas diversas atividades oferecidas para todos os públicos. Entre elas estão as oficinas temáticas e os concertos dominicais. Nós realizamos aos domingos, no horário de 11 horas, quase todos os domingos, um concerto com uma boa orquestra, um coral ou uma boa banda de música, voltado para a comunidade com acesso gratuito. Outras atividades para o público geral são realizadas aos sábados, certo? Nos feriados, com várias oficinas. Outro museu bastante conhecido em BH é o Museu de Artes e Ofícios, localizado na Praça da Estação, no centro da capital. O local é um espaço cultural que abriga um acervo que representa a história do trabalho em Minas Gerais. Um lugar de encontro do trabalhador consigo mesmo. O Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte possui mais de 2.500 peças originais do século XVIII ao início do século XX. Uma verdadeira viagem no tempo para quem já utilizou muitos desses objetos. O acervo em si, ele tem uma importância fenomenal, porque ele vai falar do trabalho do homem brasileiro, do homem e da mulher brasileiro. Então ele vai traçar aí um panorama do período pré-industrial, então vai falar da vida das pessoas, porque o trabalho é parte do cotidiano de todo mundo. Então a gente vai mostrar aqui que o trabalho não é só uma atividade ali que é rentável, ele é carregado de conhecimento, de cultura. Então aqui o trabalhador ele se encontra com a sua própria história. O museu também oferece várias atividades educativas, como visitas mediadas para grupos escolares. A gente tem eventos de férias, a gente promove atividades extra muros do museu, indo às escolas, desenvolver uma programação chamada Aula de Museu. A gente tem uma programação bem diversificada ao longo do ano, então, além do acesso ao acervo, sobre o mundo dos ofícios, a gente oferece pontualmente essas outras atividades. Para o analista, esse espaço vai além do aspecto cultural. É algo que faz parte da história do trabalhador brasileiro. A grande maioria das nossas pessoas, que as pessoas que vivem na nossa cidade, são trabalhadores. Então, aproximar essa história do público é muito importante.
Para entender mais sobre museus e sobre os profissionais por trás desses espaços, nós recebemos hoje Júlio Gomes, que é museógrafo e atua no Museu Histórico de Sarzedo. Também convidamos para a nossa conversa a Marcone Drummond, curador artístico. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós que agradecemos. Agradecemos. Prazer. Então, pessoal, o que caracteriza um museu? Bom, um museu tem diversas características, né? Para alguns pode ser um gabinete de curiosidades, para outros pode ser um espaço de pesquisa. Então tem uma ideia bem ampla de museu, né? Alguns abrigam exposições permanentes, outros temporárias, mas hoje em dia os museus também abrangeram bastante essa característica. Os museus estão oferecendo para a comunidade atividades extra, né, curriculares e extensivas, né, para a comunidade, como oficinas, cursos, debates, seminários. Verdade. Então é bem amplo esse conceito de museu. Isso é muito interessante, né? Até porque o próprio Museu de Ciências Naturais aqui da PUC Minas é um museu de ciências naturais, mas tem lá conceitos dominicais Peterlund, tem um parque para que as crianças possam brincar, e quem organiza as exposições no museu geralmente é um curador, né? E o que faz o curador? Qual que é o papel dele ali dentro dessa instituição? Olha, o curador é um profissional que eu acho que é um profissional ativador de sentidos, né? Ele é capaz de dar luz, né, de emprestar voz àquele acervo daquele determinado museu. Então você pode ser um curador de artes visuais, você pode ser um curador da área de arqueologia, da área de literatura, de arte eletrônica, quer dizer, um curador pode atuar em várias vertentes. Mas eu acho que, a grosso modo, o curador ele é um ativador de sentidos, né? Ele é um comunicador, ele é um profissional capaz de, a partir de um determinado acervo, organizar esse acervo a serviço de uma ideia. Quer dizer, como que, por exemplo, um fóssil do Museu de História Natural pode ganhar vários sentidos, várias dicções, várias falas e promover várias comunicações. Quer dizer, o mesmo objeto ele pode ser propagado de várias formas. Então, o curador é esse profissional capaz de dar sentidos aos objetos de fabulação humana, vamos dizer assim. E como que alguém se torna curador? Existe uma formação que você tem que passar por ela ou não? Olha, é uma disciplina recente no Brasil, nós não temos no campo da graduação, né, em nível de graduação, nós não temos nenhuma universidade que ofereça no Brasil hoje um curso de graduação. As pós-graduações que também são recentes no Brasil oferecem algumas áreas de interesse no campo da curadoria, mas também desconheço, dentro das universidades públicas e privadas, programas de pós-graduação vinculados à formação de curador. O curador é aquele profissional que tem uma formação ampla, uma formação diversificada, seja no campo da história da arte, né, seja no campo da literatura, seja no campo das artes visuais, né? Então, ele é um profissional que tem que ser capaz de transitar por várias áreas de conhecimento. Mas no Brasil hoje, infelizmente, ainda não temos centros formadores no campo da curadoria. Ô Júlio, e assim também, por exemplo, você é formado em Direito, né? Sim. E trabalha na gestão de um museu. Exatamente. Mas aí já existe uma formação mais específica também, né? Como é que é? Fui convidado para ser gestor de um museu, eu já era conselheiro de patrimônio histórico, já colaborava com a Grambel na coordenadoria de cultura e turismo, então eu fui convidado para ser gestor desse museu e eu tinha de curso de Direito. Mas eu busquei uma formação a mais, então eu fiz uma pós-graduação em museografia e patrimônio cultural. Isso era importante porque o nosso museu, além de ser, uma parte dele foi construída, a outra era um patrimônio histórico tombado. Então exigia um pouco mais de formação. Depois eu fiz mais alguns cursos, já me arrisquei até no mundo da curadoria também. Então, mas para ser gestor de museu, você precisa ter um curso voltado para as artes, para a cultura, sabe? É muito importante. Mas assim como a curadoria, ser gestor de museu, você precisa ter um olhar muito aberto para administrar o museu. Você precisa ter, se você não tem um curso voltado para a área da cultura, você precisa correr atrás e fazer um curso, porque é muito amplo. Lá dentro do museu tem um arquivo histórico, tem peças sacras, tem obras de arte. Então você precisa entender um pouco de cada coisa, sabe? Verdade. Isso também parte de um investimento pessoal da pessoa que vai trabalhar com isso, né? Não só a formação profissional, mas ela se impulsionar a conhecer diferentes áreas também, né? Exatamente. No meu caso, eu que busquei essa formação. Fiz museografia no Centro Universitário Claretianos, né, aqui na Rua da Bahia, no centro de Belo Horizonte. E lá eu aprendi bastante como administrar um museu. Então, o campo
assim como meu amigo falou, que a curadoria não existe ainda no Brasil, uma tradição de curso superior, o campo também está em crescente, alta, né? Está constante porque Belo Horizonte virou uma referência de museus, principalmente, exposições, convenções, né? Importantes. Então, está despontando aí nas universidades, nas faculdades, novos cursos voltados para essa área. São áreas de conhecimento recentes, né? A museologia, só recentemente que 2 universidades mineiras ofereceram, né? Oferece o curso de graduação em museologia, que é o FOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, até onde eu sei, e a Universidade Federal de Minas Gerais. Né? A formação em museologia é muito recente, as universidades estão formando as primeiras turmas, o que eu acho que vai impactar de uma forma muito positiva, né, a museologia mineira. A gente está falando aqui de arte e tudo isso, você, Marconi, de Itabira, terra de um dos maiores escritores, né, nossa aí, e como que você, nosso tempo está bem curto já no primeiro bloco, mas como que você, né, começou a trabalhar com esta área? Olha, a minha formação é em artes visuais, né, a minha pós-graduação também, minha pesquisa no mestrado é relacionado ao exercício curatorial, né? Minas Gerais é um estado riquíssimo, de uma tradição cultural riquíssima. Né? Onde a gente for, a gente encontra muitos elementos, né? Assim... Muitos elementos, eu acho que temos um sistema museológico bastante aquecido, mas temos carência de profissionais, tanto no campo da museologia quanto no campo da curadoria. Né? É preciso que aconteçam e ocorram formações, né, em várias instituições e várias cidades. Minas Gerais tem uma infinidade de municípios, cada município com sua particularidade, sua singularidade. E, bom, a minha formação, eu comecei a tatear a curadoria a partir das artes visuais. Marconi, inclusive no próximo bloco a gente pode falar um pouquinho sobre museus no interior de Minas Gerais, como que é isso, né, André? Pois é, daqui a pouco a gente continua essa conversa aqui. A gente vai dar uma pausa na conversa rapidinho para fazer o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. Belo Horizonte tem vários museus espalhados pela cidade e boa parte deles com atrações gratuitas em locais de fácil acesso da população. Nós separamos alguns espaços onde é possível tirar algumas horas do dia para apreciar o que a nossa cidade guarda da sua história, arte e cultura. Veja alguns deles. Na região centro-sul de BH, um casarão abriga o Museu Histórico Abílio Barreto. O local oferece atrações de longa e curta duração, reunindo fotos e documentos que contam a história da capital mineira. Ainda falando de história, o Memorial Minas Gerais Vale é um dos prédios que compõem o Circuito Cultural Praça da Liberdade. No espaço, o visitante vai encontrar obras de grandes artistas do estado, além de ter um contato direto com a história de Minas. Para quem gosta de ciência, o Museu de Ciências Morfológicas da UFMG reúne uma exposição peculiar sobre a anatomia humana e o funcionamento biológico. O espaço é imperdível para quem quer viajar pela estrutura do próprio corpo. No mundo do esporte, o Museu do Futebol Mineiro foi criado em 2013 e no acervo é possível ter contato com imagens, troféus e peças que contam a história do futebol de Minas Gerais. O Museu do Futebol fica no Mineirão. Parte do conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer, o Museu de Arte da Pampulha é um dos pontos turísticos mais famosos de Belo Horizonte. O acervo conta com cerca de 1.500 obras de artistas consagradas e é aberto ao público periodicamente, com atividades educativas e culturais. Muito bacana, pois é, né, gente? A gente não consegue mostrar todos os museus de Belo Horizonte porque são muitos. A gente pode dizer que Belo Horizonte é uma cidade rica em museus em relação às outras? Como é que é isso para vocês? Olha, eu já visitei São Paulo, Rio e vi uma infinidade grande de museus importantes. Mas de uns anos para cá, Belo Horizonte repercutiu muito por causa dos seus museus, sabe? Acho que nós temos importantes museus. Minas Gerais é um dos estados que mais tem museus no Brasil, né? Nós temos mais de 400, né? Isso é muito importante para a cultura, né? Enriquece
o ser humano, resgata, diminui a violência, né? Então, eu acho que para falar abertamente, podemos ficar felizes com a realidade hoje de Belo Horizonte, mas podemos aumentar mais. O museu nunca é demais. Nunca é demais, é verdade. Marconi, no interior de Minas, algumas cidades, por exemplo, você é de Itabira, eu sou de João Monlevade, cidades bem próximas, na minha cidade não tem museus. O André é de uma cidade também próxima ali. Sou de Barão de Cocais e lá a gente tem alguns centros culturais, casas de cultura, mas museu de fato a gente não tem. Então... O interior do estado é carente desse tipo de empreendimento? Eu acho que sim, Eu já tive alguma participação administrando centros culturais no interior de Minas, estive em Ouro Preto, estive em Itabira, na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, onde eu pude vivenciar exatamente essa carência, né? Eu acho que os museus existem cidades que têm, né? Toda cidade mineira tem a sua singularidade, a sua particularidade, e gerou história, um acervo, tem muita história, né? E gera um acervo riquíssimo, né? Porém, nós temos poucos centros, poucos espaços museológicos, e espaço museológico entendido com o rigor que essa palavra significa museu. Como guardar, como inventariar, como apresentar, né, como cuidar, né, como conservar o acervo. Quer dizer, não basta abrir uma porta e colocar uma placa escrita museu. O museu precisa trilhar todos esses caminhos. Ele tem que saber formar, guardar, apresentar, pesquisar, difundir o seu acervo. Então, quando os museus do interior pecam nesse sentido, porque estávamos falando que existem poucos profissionais em Minas Gerais, que os cursos são recentes, né, uma disciplina recente na área da museologia. E é preciso que esses profissionais se formem e comecem não só a atuar em Belo Horizonte, mas também nessa vastidão de municípios que existem em Minas Gerais, atuando nesses espaços museológicos, criando mais museus, criando perspectivas contemporâneas no campo da museologia, né? Eu acho que essa seria muito importante. Oi, Júlio. E existe hoje, né, com a evolução tecnológica, os museus estão cada vez mais ali utilizando esses instrumentos tecnológicos, né? Há uma sensação, inclusive, de imersão. Por exemplo, o Memorial Minas Vale, lá tem algumas salas que a gente consegue interagir, a gente vive realmente como se a gente estivesse vivendo naquela época, né? Você acredita que esses são fatores que vêm a somar no que diz respeito aos museus de um modo geral? Sim, são novidades que atraem muito os olhares, principalmente de crianças, sabe? Verdade, as crianças ficam As crianças adoram. A arte visual, principalmente dentro de um museu, tem um papel muito importante, porque você cria efeitos, né, nas peças que são devidamente iluminadas, nas artes, nas paredes, né? Sala de multimídia é muito importante para você repassar os vídeos. Hoje em dia, com a sonora muito boa, né? Sim. O próprio Museu Vale mesmo, você citou, você caminha, você percorre pelos andares do museu e você assiste vários vídeos, ouve várias músicas, diversos tipos de apresentações gráficas. E isso tudo faz parte, né, da inovação dos museus hoje em dia. Porque o museu ele não pode só ser somente de exposições ali, paradas, se é uma porta, igual o Marconi disse agora há pouco, né? Se é uma porta, coloca uma placa lá, museu. Não é só isso, né? Vai muito além, né? É muito burocrático criar um museu. Se for museu público, precisa de uma lei criando este museu. O prédio também precisa saber se esse prédio é histórico ou é construído basicamente para o museu. Os municípios do interior precisavam criar uma consciência de criar seus museus, porque a maioria não tem, mas é muito importante para o município, porque a prefeitura local, a cidade ganha ponto com isso, né? Tem que ser um museu filiado ao IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, inclusive ele que está promovendo agora a 16ª Semana Nacional de Museus, em comemoração no dia 18, amanhã, no dia do museólogo, né? Dia internacional de museus, né? Para comemorar esse dia. Então, realmente é preciso bastante criatividade para a gente ajudar a educar essas pessoas culturalmente, né? Pois é, uma coisa que eu ia perguntar também, que a gente estava falando um pouco dessa questão da carência do interior dos estados, né, de ter museus, de quem que é a responsabilidade para levar museu para o interior? É do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, é das prefeituras, de quem que é? Eu acho que a criação de museus é uma política pública, como qualquer outra política. Ou seja, nós não temos política pública para a saúde, para a educação, né, para a área de trânsito.
né, para a mobilidade urbana, eu acho também é uma política pública, né? Quando o município, né, quando o gestor que está à frente daquele município entende que a cultura é pilar de desenvolvimento e ele reconhece na cidade o potencial para criar um museu que conte a sua história, que possa abrigar determinado acervo, a partir desses dispositivos, né, dessas ferramentas que o Júlio acabou de dizer, né, de fazer um plano, né, de criação do museu, né, de se filiar ao Instituto Brasileiro de Museus e de, sobretudo, começar a conversar na esfera municipal com a esfera federal, existem vários dispositivos que auxiliam, né, esse administrador público na criação desses museus. Basta buscar nessas ferramentas. Então são vários os caminhos, né, que podem ser seguidos. Eu tenho uma curiosidade que o Marconi e o Júlio podem nos ajudar aqui. Como que é esse processo, por exemplo, no caso das exposições? Como que é o processo de elaboração das exposições? Marconi, você que é curador, exige muito estudo, muita dedicação, né? E qual o tempo médio desse trabalho? Eu costumo dizer que o público sempre tem acesso, né, quando você abre a porta da galeria ou a porta do museu, da sala expositiva, né? Quando é apresentado ali um argumento curatorial, um argumento expositivo, onde o acervo está apresentado, está sinalizado, né? Ele está posto ali para visitação. E o público pode ter uma experiência, né, estética e artística com aquele acervo. Mas há um trabalho, né, que antecede tudo isso, né? Sobretudo o trabalho de pesquisa. É preciso que você faça um trabalho de pesquisa para você criar um argumento curatorial, como que você vai apresentar. Depois você tem que se valer de uma seleção de peças, de artefatos, né, de objetos que possam dar solidez, né, a essa ideia. E depois como você apresenta essas peças, você tem que criar um mobiliário expositivo, vitrines, painéis. Envolve muita gente, iluminação, sinalização, fluxo do público, educativo, né? Como que você vai fazer a parte gráfica da exposição, a identidade visual. E para isso você se vale dos profissionais, né? O curador nunca tem uma atuação solitária, é um exercício coletivo. Ele precisa se aliar ao arquiteto, ao museólogo, ao arte educador, ao designer gráfico, ao historiador. É um trabalho muito aquecido e que envolve uma equipe muito grande. Quando você abre a porta de uma galeria, de um museu, de uma exposição, se sabe que atrás disso você tem um trabalho que consolida, né, todo esse processo. É isso mesmo, Júlio? É isso mesmo. Além disso, você precisa de público. Né? Então você faz um trabalho de marketing para divulgar essa exposição e como aí entra a gente também, né? Porque tem um objetivo com essa exposição, né? Cada uma tem um nome, existe como ele falou, existe um projeto anterior a isso que é estudado com detalhes, né? Para propor para o público uma exposição. Para isso envolve muita gente, sabe? E como chamar o público para o museu, especialmente as crianças, né? Essa é uma questão séria. Desde cedo a frequentarem museus é preciso. Essa é uma questão muito séria, né? Quer dizer, não basta fazer todo esse trabalho cuidadoso, né? Quando você apresenta a exposição, isso é um projeto de comunicação. Uma exposição, ela quer comunicar, quer comunicar algo. Toda exposição é feita para o outro. Né, começa no curador, no museólogo, em toda essa equipe que eu acabei de descrever, mas todas essas pessoas estão trabalhando para comunicar algo, né? É feito para as pessoas. E esse é um desafio, como trazer o público até os museus, até as galerias, até as instituições culturais. Mas quando o nosso tempo já está acabando, você está com exposição, né, agora? Eu estou com a exposição Cartografia Imaginária, Cidades Suas Escritas, na Galeria GTO, no Sesc Palladio, e eu já convido todo o público, especialmente aqui, né, os estudantes e todo o corpo docente e discente da PUC para visitar. E você lá no museu, como é que faz para poder ir? Pois a nossa programação do Museu Histórico de Sarzedo está no site do IBRAM, né? Instituto Brasileiro de Museus. Quem quiser conferir a programação, está lá a programação do Museu de Sarzedo e dos museus do Brasil inteiro. Aqui, ótimo. Isso. Obrigado, pessoal, pela participação aqui. Muito obrigado, muito bom o nosso bate-papo. Nós que agradecemos. O programa de hoje fica por aqui, mas o Espaço PUC volta na semana que vem. E amanhã no Espaço Cult, Ana Guimarães recebe o sambista Bruno Cupertino, que traz o show Originalidades para o Cine Teatro Brasil na próxima semana. É às 5 da tarde amanhã, não perca. Continue acompanhando a nossa programação e siga a gente também nas nossas redes sociais. É só procurar por PUC TV Minas. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. E vá aos museus.